Queridos amigos, estudo da lição número 3, a parte de quinta-feira. A lição da semana fala sobre as raízes da inquietação e a parte de quinta-feira, do dia 15 de julho, fala sobre como eliminar a inquietação, ou aprendendo a se dominar. A inquietação, ela domina todas as pessoas. Basta um acontecimento qualquer e nós já estamos inquietos. Basta nós termos algo para conquistar, nós já ficamos inquietos. Algumas pessoas não conseguem vencer nem a divisão, nem o egoísmo, nem a hipocrisia, e com isso acabam então se tornando pessoas diferentes do que são. E alguns então se condenam por isso e chegam até a desistir da fé. Por isso que é importante nós sabermos como podemos dominar a inquietação. Eu diria que é um estudo de sabedoria, quando você aprende a se dominar, dominar sua vontade, dominar aquilo que pode te tornar imperfeito diante de Deus. E, logicamente, vamos precisar da ajuda do Espírito Santo nesta tarefa de grande domínio. Nós podemos ficar inquietos, ansiosos, pensando nas coisas que são materiais, esquecendo das espirituais. Havia um homem que estava muito ansioso com respeito à sua morte. Ele preparou tudo. Ele comprou um local para que ele pudesse ser sepultado. Ele verificou qual seria o pastor que iria fazer o seu funeral. Ele verificou com cantores na época, disse: no dia que eu morrer, eu quero que vocês cantem esse hino. Ele encomendou, deixou tudo pronto, já pago as flores para colocar no caixão dele, uma coroa de flores. Preparou todas as coisas. Foi até o cemitério, examinou o local onde ele seria sepultado, escolheu a pedra de mármore com os dizeres que ele queria colocar, preparou tudo para o dia fatídico. Ele estava bem de saúde ainda, estava bem assim fisicamente, mas ele era muito preocupado, ansioso com essa questão. Um pastor que era da igreja dele ouviu que esse homem estava fazendo todas essas coisas. Foi até a casa dele visitar. Disse: meu irmão, eu estou sabendo que o irmão está preocupado com o dia da sua morte, está preparando muitas coisas. Eu quero lhe perguntar uma coisa: o irmão já se preocupou com o seu destino espiritual? O homem disse: na verdade, pastor, eu não me preocupei não. O pastor disse: então é bom se preocupar, porque na verdade essa coisa material, tudo isso passa. Daqui a pouco, se a pessoa morre, é sepultada e as pessoas ficaram apenas com a lembrança. Todo esse aparato que o irmão está fazendo, não vai ter muito sentido. Agora, a parte espiritual, essa sim é importante. Essa vale a pena. O irmão está preocupado porque isso é o verdadeiro tesouro. Você cuidar da parte espiritual. Depois de ouvir o pastor, aquele homem pensou disso e disse: é verdade, pastor, eu gostaria de saber como é que eu melhoro essa parte. Eu estou muito inquieto pensando na minha morte e nem estou doente ainda, pastor, mas eu tenho uma preocupação com isso. O pastor disse: olha, meu querido irmão, a melhor coisa é entregar tudo nas mãos de Cristo. Ele sabe todas as coisas. E o irmão está se esquecendo de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, inquietos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O homem pensou e disse: pastor, o senhor tem razão. Eu estava me esquecendo dessa parte tão importante, de colocar tudo nas mãos divinas, porque realmente Ele vai cuidar de todas as coisas. Hoje vamos estudar como nós podemos eliminar a inquietação do nosso coração, a ansiedade relacionada com o futuro. Para isto, nós precisamos buscar a ajuda externa, a ajuda que vem de Deus. Nada que esse mundo pode oferecer, nenhum tipo de conselho profissional pode colocar paz no coração de uma pessoa. Nós temos visto pessoas sofrendo de situações sentimentais, psicológicas, e temos visto que as pessoas sofrem muito para eliminar alguns conceitos e alguns problemas, alguns paradigmas que eles têm dentro da vida e não sabem como eliminar. E procuram ajuda profissional, que ajuda bastante, mas depois descobrem que a ajuda maior seria vindo de Deus. Até tem um irmão nosso na igreja aqui, que era psiquiatra. Ele tinha um consultório num lugar bem rico mesmo, tinha clientes que eram artistas de televisão, de cinema, e ele, um dia pregando na igreja, ele disse: irmãos, eu tenho 1000 clientes, os mais caros que os irmãos possam imaginar. Eu ganho muito bem, tenho esses clientes todos, mas um dia eu me cansei de dar tanto remédio e receitar remédios para essas pessoas.
São pessoas inquietas, pessoas com estresse, com síndrome do pânico, pessoas que estão em desespero, pessoas com situações aflitivas, com conflitos familiares, com conflitos assim de relacionamento, pessoas que eu receito remédios ansiolíticos e essas pessoas não melhoram. Eu resolvi mudar o meu remédio. Eu resolvi, já que eu sou um cristão, eu resolvi dar para eles o maior remédio do universo, Jesus Cristo. Então, quando a pessoa entra no meu consultório, ele se senta no divã, começa a contar as suas mazelas, seus problemas. Quando a pessoa termina, eu digo para ele: agora você vai ouvir uma coisa que eu vou dizer para você. Eu abro o Evangelho e leio um trecho da vida de Jesus, explico para a pessoa e coloco de forma prática Jesus na vida dessas pessoas. Ele disse, do púlpito, ele disse assim: irmãos, eu vou confessar aos irmãos, dos 1000 clientes que eu receitava remédios assim psicotrópicos e que cada vez aumentava mais a dose, a quantidade, para as pessoas se sentirem equilibradas. Desses 1000 clientes, 600 estão praticamente curados por causa do Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção! Jesus é o grande remédio para a inquietação humana. Nós podemos correr de um lado para outro, mas no final, Jesus Cristo é o grande remédio. Aqui está uma pergunta número 6. Para que nós possamos encontrar paz e vencermos a divisão, a ambição, o egoísmo, a hipocrisia, qual a sugestão de Jesus para vencermos tudo isso? A resposta está em João 14, versos de 1 a 6, onde Jesus disse aos seus atribulados discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que palavras confortadoras. Cristo disse para os corações dos inquietos discípulos. Jesus, como resposta à pergunta, podemos dizer, Jesus sugeriu, orientou os seus discípulos e a nós também a crermos nele e em Deus, porque Jesus, ele é o caminho enviado por Deus. Ele é o descanso e a paz da alma para hoje e para o futuro nas mansões celestiais. Por isso, no meio de todo o redemoinho que a vida moderna nos traz, é preciso ter um porto seguro para a vida. E Jesus nos oferece essa oportunidade de descanso. Ele nos promete a direção certa. Ele nos promete, assim, o caminho verdadeiro, porque Ele é o caminho. Ele é o grande legislador. Ele conhece toda a verdade, porque Ele é a verdade. E somente Ele promete vida eterna, vida em abundância, vida sem mentira, vida assim, sem subterfúgio, uma vida real, uma vida abundante, uma vida de felicidade, sem o tormento das tentações e do sofrimento. Para que nós possamos olhar isso de perto, nós podemos pensar o seguinte: você quer ficar quente? Aproxime-se do fogo. Você quer ficar molhado? Então entre na água. Você quer ficar em paz? Você quer descanso para a sua vida? Só tem um caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ellen White escreveu o seguinte: o coração é a cidadela de todo homem. Enquanto o coração não estiver inteiramente do lado do Senhor, o inimigo encontrará entradas desprotegidas para que ele possa se prevalecer a fim de criar inquietude e infelicidade. Está vendo? Então, o coração é como se fosse a fortaleza do ser humano. E é preciso entregar esse coração nas mãos de Deus, porque o inimigo, ele vai procurar brechas para entrar e colocar infelicidade e inquietude. Pergunta número 7. Sabendo que há inquietude nos corações, o que Deus nos pede para fazer e o que é que Ele promete fazer? O texto bíblico é de Jeremias 3, verso 22, que diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, Senhor, vimos a Ti, porque Tu és o Senhor nosso Deus.
Então, o que Deus nos pede e o que Deus promete fazer? Resposta: Deus pede que seus filhos se voltem para Ele, porque Ele vai retirar todas as inquietudes e as rebeliões do coração. Quando nós voltamos para Deus, a cura tem início em nossa vida e em nossa alma. Toda vitória sobre nossos medos, sobre nossa inquietude, sobre nossa falta de sossego, começa quando nós procuramos Deus para atuar sobre nossas fraquezas. Porque ninguém é forte o tempo todo. E quando chegam as tentações e os problemas, geralmente as pessoas desmoronam e não têm base para permanecer em pé. Por isso, Deus usa a sua graça, nos aceita, nos perdoa e acalma o nosso coração. Muitas vezes nós precisamos ver em Deus o nosso Pai invisível, o nosso Pai que segura a nossa mão, o nosso Pai que nos dá descanso. Uma menina estava com o seu pai estava atravessando uma rua de muito tráfego intenso. E a menininha segura pela mão do pai. E o pai procurando um momento de atravessar, até que ele achou o momento e atravessou. E chegando do outro lado, a menininha disse: papai, aquele prédio tem 13 andares e tem 39 janelas. A menininha nem se preocupou com o trânsito. Ela teve tempo de contar os andares e a janela. Sabe por quê? Porque ela confiava totalmente no pai que iria atravessar a rua com ela segura pela mão. Isso é confiança. Nós temos que ter essa confiança em nosso grandioso Deus. Ellen White escreveu: há muita inquietação desnecessária, muita preocupação sobre coisas que não podem ser remediadas. O Senhor quer que seus filhos ponham sua confiança plenamente nele. Meditações Matinais, 1968, página 113. A inquietação é cega, porque a inquietação não vê o cuidado de Deus demonstrado na preservação da vida das pessoas e da natureza. A inquietação põe uma venda em nossos olhos, nós não conseguimos ver a providência divina. Albert Einstein dizia: há duas maneiras de se ver a vida. A primeira maneira é viver ansioso, sem ver que tudo que Deus faz é milagre. Essa é uma forma de viver. Viver inquieto e nós não conseguimos ver a presença de Deus na vida. A outra forma é viver descansado nas mãos de Deus e ver que tudo é um milagre de Deus. Por isso, nós estamos encerrando a lição de quinta-feira, dizendo a você: a melhor forma de vencermos a inquietude é estarmos nos braços do Senhor Jesus Cristo. Por isso, um grande cientista de nome Gerald Schroeder, ele disse o seguinte: eu estou fazendo 60 anos de idade. E ele disse assim: sabe de uma coisa? Eu tenho mais vida para trás do que para frente. Quantos anos eu vou viver mais? 20, 30 anos? Eu já vivi 60. O que eu fiz nessa vida? Eu ajudei pessoas, eu minorei o sofrimento de algumas pessoas, mas na realidade, quando você faz isso sem Jesus na frente, tudo é uma coisa mecânica, talvez um ato de bondade, mas com Jesus direcionando a nossa vida, tudo fica diferente. As pessoas veem que você está fazendo por amor, e as pessoas descansam, e você se sente descansado, porque está fazendo para as pessoas como se estivessem fazendo para Jesus. Que Deus nos abençoe. Que haja uma bênção no estudo dessa lição, como vencer a inquietude. Somente Jesus nos ajuda a vencermos a nossa inquietude. Oremos. Deus querido, obrigado pela bênção dessa lição de hoje, como podemos vencer a inquietude. E a solução é nos braços do Senhor Jesus Cristo, colocando nossos problemas em suas santas mãos. Nos abençoe e tira, Senhor, a inquietude e a ansiedade do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe você nesse dia de quinta-feira. Amém.